E aí galera que assistiu outro canal, tudo bem? Segunda série, aula de matemática começando. Tenho duas atividades para corrigir da aula passada e vou explicar para vocês também a relação fundamental da trigonometria hoje. É uma relação que a gente vai utilizar nos cálculos que virão a seguir e básico da matéria, tudo bem? Então será também uma aula bem tranquila, uma aula rápida com apenas uma explicação de detalhes. Se você conseguiu fazer essa atividade sem ir lá no Bernoulli Play e copiar a tabela, parabéns, é o que eu esperava que você fizesse. Essa é a primeira parte, é a parte de entender o ciclo trigonométrico, entender valores de seno, cosseno, tangente, sinais desses valores. Por quê? Porque durante as expressões, durante as funções, que nós vamos estudar funções trigonométricas, vão aparecer aquele montão de ângulos e você vai ter que trabalhar com sinais. Se você tiver dúvidas em como localizar os sinais, como fazer a redução para o primeiro quadrante, aí sim você vai ficar perdido na próxima matéria, não nessa, porque essa aqui é a entrada, é a parte mais básica, tá? Então eu vou corrigir, preste atenção caso você ainda esteja com dúvidas. Se depois dessa aula ainda restarem dúvidas, manda mensagem para o professor, eu preciso saber disso para a gente não prosseguir sem concluir essa etapa bem, porque se essa etapa estiver bem feita, todas as próximas serão tranquilas, tá joia? Então vem comigo, vamos lá na lousa fazer a correção. A primeira atividade está na página 76, número 16, tá? Nós devemos calcular na letra A. Na letra A, eu tive que dar uma pausa aqui, tá? Minha caneta realmente deixou de funcionar. Cosseno de 7π sobre 6. Se eu não me engano, eu já havia calculado isso com vocês, tá? Vou repetir por desencargo de consciência. Cosseno de 7π sobre 6. Então, eu preciso me lembrar que os sinais do cosseno, que é o que está com sono, que está deitado, se ele está à direita, ele é positivo, e se ele está à esquerda, ele é negativo, tá? O que você tem que lembrar? Que o número 0 está aqui no meio, ó. Aqui no meio é o 0, beleza? Então o que está à sua direita, ó, é positivo. É só lembrar, gente, do gráfico lá no plano cartesiano. Eixo das tangentes, eixo, abscissas e ordenadas. É isso que a gente está trabalhando. E para o outro lado eu tenho valores negativos. Então para um lado positivo, para o outro negativo. Esse aqui é o cosseno, é o que está com sono. Ou seja, esse ângulo está em qual quadrante? Vamos calcular que ângulo é esse. Você pode fazer isso aqui transformando ele em graus normalmente, ou você pode fazer isso aqui menos π, já seria um bom começo também. Provavelmente vai dar certinho, mas eu prefiro transformar em graus, funciona em todas as ocasiões, tá? Como é que a gente faz isso? 7 vezes 180 dividido por 6. 180 dividido por 6 é 30, 7 vezes 30, 210 graus. Aí você imagina o seguinte, olha, o ângulo de 210, ele está por aqui, correto? Olha, 210, que é 30 maior que 180. Então, aqui também tem 30, é o ângulo de 30 graus. Lembrando que ele está no terceiro quadrante, que é esse quadrante aqui. Esse quadrante é negativo. Então, qual é o cosseno de 30 graus? Aí você lembra lá da tabelinha, ó, 30, 45, 60, seno 1 sobre 2, cosseno raiz de 3 sobre 2. Então, é esse valor que eu quero. Positivo ou negativo? Ele é negativo. Então, a resposta aqui da letra A, resultado, menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Esse primeiro aqui eu fiz esse monte de rabisco, vou tentar ser mais direto nas próximas, para você poder corrigir aí mais rápido. Então, seno de 150 graus. Seno de 150. Em primeiro lugar, onde está localizado 150 graus? 150 graus está aqui, ó, 30 graus menor que 180, então 30 graus para cá também. Quer dizer que 150 graus corresponde a 30 graus. Ele pediu seno. O seno de 30 graus é igual a meio, lá na tabelinha, ó, meio. Como ele está nesse quadrante, né, o valor de 150 está no segundo quadrante, o seno para cima é positivo, os dois, então o segundo quadrante é positivo, o resultado é mais meio. Acabou? Letra C, tangente de 120 graus. Valores da tangente, positivo, negativo, negativo. Esses são os valores dos sinais da tangente. 120 graus está aqui, ó, no segundo quadrante, tá? Ele é um pouco maior que 90, ou seja, ele é negativo. Esse valor de 120 graus, ó, você pode pensar o seguinte, olha, tem 30 aqui, tem 30 aqui, então esse ângulo aqui é o ângulo de 60. Qual é a tangente de 60 graus? Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então esse é o valor, beleza? Só que ele está no segundo quadrante, então ele é negativo. Então, tangente de 120 graus é igual a menos raiz de 3. E tangente de π. Tangente de π. Onde o π está localizado? Π corresponde a 180 graus, lembra disso?
180 graus, o ângulo de 180 graus está exatamente em cima da linha, aqui ó, 180, beleza? 180 graus. Esse valor aqui corresponde ao segundo quadrante, então você pensa o seguinte, olha, 90 graus está no primeiro, 180 no segundo, 270 no terceiro, 360 no quarto quadrante, beleza? O ângulo que está em cima da linha, ele está no final daquele quadrante correspondente, então se está no final, o 90 tem que estar no final do primeiro, tá? 180, se eu quero calcular a tangente, lembra que a tangente é essa linha que passa aqui do lado, ó. Beleza? Ó, exatamente em cima da linha. Esse valor aqui corresponde a 0, tá? Imagina que você tem uma lanterna aqui, ó, apontando em cima do 180. A sombra dele vai ficar aqui, ó. Que lugar é esse aqui em cima da linha? É 0. Então, a tangente de 180 é igual a 0, beleza? Não é nem positivo nem negativo, é simplesmente 0. Vamos agora resolver a questão 17, a questão da tabela. Aqui eu deveria dizer qual quadrante, o valor de seno, cosseno e tangente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o arco, 1 radiano. Vou escrever os arcos, tá? Π radianos, 3,8 radianos, que é o mais chato de todos para calcular, 280 graus, 95 graus e 3π sobre 2. O que eu devo calcular desses valores? Então deixa eu colocar aqui. Em primeiro lugar a gente vai dizer o quadrante, depois eu vou dizer o valor de seno, cosseno, deixa eu dividir aqui que não precisa ser tão grande, e tangente, ó. Então aqui eu vou dizer qual é o quadrante, quad, aqui eu vou dizer o sinal do seno, do cosseno e da tangente. Ser mais, menos, vezes, dividir, multiplicar, raiz. Vamos lá. Primeiro, 1 radiano. 1 radiano, gente, faz parte do primeiro quadrante sempre, tá? De cara, pode saber disso. 1 radiano. Lembra que o radiano é a medida do raio quando a gente coloca aqui, ó. Então, sempre será no primeiro quadrante. Mas para você fazer o cálculo, quer saber exatamente, a gente já fez isso em outra aula, você vai pensar o seguinte, olha, aqui não tem o π, correto? Se não tem o π, quer dizer que o π foi transformado em 3,14. Quando o π não está presente, é porque ele está em número. Então a gente tem, olha, o π corresponde a 180 e 1 corresponde a x. Só que esse π foi transformado em 3,14. Aí você vem aqui, escreve ele em formato de número, faz a regrinha de 3. 180 dividido por 3,14 vai dar 50 e poucos. Isso é no primeiro quadrante. Então, ó, qual quadrante? Primeiro, qual é o sinal do seno? Positivo, cosseno também é positivo, mais com mais, mais. O sinal da tangente você pode fazer a regrinha de sinal, tá? Mais com menos. Aluno de quarto ano, quinta série, sabe fazer isso aqui, regrinha de sinais. Aliás, sexto ano, né? Porque eles não aprendem números inteiros antes disso, não. Regrinha de sinais. Vamos lá. Π radiano. Π corresponde a 180 graus. 180 graus é o final do segundo quadrante, como eu disse para vocês. O segundo quadrante tem seno, que está para cima, positivo, cosseno, que está à esquerda, negativo, e mais com menos é menos. 3,8 radianos. Da mesma maneira que eu fiz o π. O π corresponde a 3,14, isso aqui tem 180 graus, e 3,8 corresponde a x. Vou usar minha calculadora e vou fazer 180 vezes 3,8 e dividir o resultado por 3,14, que é π. 217,83 graus. Esse ângulo de 217, ele está maior que 180, ele está aqui, ó, no terceiro quadrante. Então, terceiro quadrante, aqui no terceiro quadrante, sinal do seno é negativo, sinal do cosseno é negativo, sinal da tangente é positivo. Menos, menos, menos com menos dá mais. 280 graus está aqui, ó, maior que 270, quarto quadrante. No quarto quadrante eu tenho seno negativo, cosseno positivo, tangente negativo, mais com menos. 95 graus está aqui, ó, segundo quadrante. Então, segundo quadrante. Os sinais aqui são, pode copiar aqui em cima, tá vendo que a gente já fez segundo quadrante? Mesmo resultado, mais, menos, menos. E 3π sobre 2, 3 vezes 90, 180 por 2, 90, 3, 270. 270 está aqui em cima da linha. Se ele está em cima da linha, é o final do terceiro quadrante. O terceiro quadrante a gente já fez, você pode copiar lá de cima, menos, menos e mais. Finalizamos aí a tabela. Não tinha muito cálculo, a gente fez aqui uma regra de 3 apenas. Os outros eu espero que você tenha conseguido fazer de cabeça, beleza? Para preencher e localizar os sinais. Pessoal, essa atividade aqui era de treinamento. Olha só,
Matéria nova, essa parte é importante, separa um lugar na sua vida para você anotar, porque tem que lembrar desse conteúdo. Lá no Enem cai isso toda hora falando de trigonometria, porque é a parte mais básica de cálculo e a gente utiliza dentro de vários cenários da trigonometria. É a relação fundamental entre seno, cosseno e somente os dois. Vamos lá na lousa que eu vou te explicar como é que funciona essa relação fundamental. Em primeiro lugar, deixa eu desenhar aqui um círculo trigonométrico. Ó, desenhei a circunferência, vou desenhar aqui a reta dos cossenos, a reta dos senos, beleza? Então lembra que quem está com sono está deitado, é o cosseno. Quem está em pé está sem sono, é o seno, beleza? Aqui no meio o valor é o zero. E o raio dessa circunferência é 1. Então aqui eu tenho 1. Para o outro lado eu tenho menos 1. Se um lado é positivo, o outro tem que ser negativo. Aqui embaixo eu tenho menos 1 e lá em cima eu tenho 1. Inclusive, se a atividade te perguntar assim, olha, qual é o seno de 90 graus? 1, porque está lá em cima do 1. Qual é o cosseno de 90 graus? Cosseno está na linha aqui, ó. Olha onde esse 90 graus aponta. Em cima do zero. O cosseno de 90 graus é zero, beleza? Caso te pergunte esses valores inteiros, a gente acha aqui no círculo trigonométrico. Eu vou desenhar um ângulo qualquer. Eu vou desenhar um ângulo qualquer aqui, ó. Vou marcar esse ângulo aqui, ó, que eu não sei qual é, tá? Eu não estou medindo, não vou dar nenhum valor para ele. Esse aqui é o ângulo X. X graus, beleza? Ele é maior que 270, está no terceiro quadrante. O que eu quero que você observe? O valor do cosseno é a sua projeção no eixo dos cossenos. Então, ó, o cosseno dele é esse aqui, ó. Tá vendo essa linha verde? Ele marcou a posição do cosseno. Isso que eu colori de verde ali, ó, é o cosseno desse ângulo X. É o valor correspondente ao eixo que está deitado, ao eixo dos cossenos, dos consonos. Então, você imagina a lanterninha acesa, olha lá, lanterninha acesa, ele vai projetar uma sombra aqui, e aqui, ó, essa dimensão, tá vendo? Ó, esse tamanho aqui, ó, que tamanho é esse? Ele é maior que 0, óbvio, e ele é menor do que 1. O cosseno vai de 0 até 1, não pode passar disso. Então a gente tem um valor ali do cosseno, que eu não sei qual é, mas ele existe, beleza? Ele está ali. O valor do seno é a correspondência com o eixo Y agora. Eu vou acender minha lanterna aqui, ó, desse lado, ó, minha lanterninha aqui. Ele vai projetar uma sombra. Deixa eu fazer a sombra de rosa. Ó, e vai projetar uma sombra aqui, ó. Esse valor que eu estou riscando de rosa, olha, é o valor do seno. Então eu tenho aqui o valor do seno de x, ó, seno de x, e aqui de verde eu tenho o valor do cosseno de x, beleza? Eu não sei o valor de x, mas eu desenhei o seno e o cosseno dele. Eu vou marcar aqui para te mostrar um triângulo retângulo. Olha esse triângulo retângulo que eu estou colorindo, ó. Beleza? Isso aqui não é um triângulo retângulo? Se eu te perguntar qual é o tamanho da hipotenusa, você sabe me dizer? O tamanho da hipotenusa é 1. Por que a hipotenusa vale 1? Porque o raio da circunferência, que vai do centro até a borda, a gente já tinha falado que era 1. Então essa hipotenusa, ela pega do centro, olha aqui, da bolinha azul, e vai até a borda. Então essa hipotenusa vale 1, correto? Então assim, eu não sei qual é o valor do seno, mas eu sei do cosseno, mas eu sei que se eu pegar o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, olha o teorema de Pitágoras, seno ao quadrado é igual a 1. Sempre assim, eu não sei valor de cosseno e de seno, mas se eu fizer essa regra de Pitágoras, porque é um triângulo retângulo, a gente tem um valor igual a 1. Então eu vou usar, essa é a lei fundamental da trigonometria, cosseno de x ao quadrado, seno ao quadrado de x igual a 1. Anota essa fórmula porque a gente vai utilizar, tudo bem? Vamos lembrar da tabelinha agora, ó. 30, 45, 60 graus. Qual é o valor do seno? O valor de seno é meio, de 45, raiz de 2 sobre 2, e de 60, raiz de 3 sobre 2. Aí depois vem o cosseno, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, beleza? Tabelinha, eu não preciso fazer a tangente, porque eu quero te mostrar essa relação fundamental. Vamos fazer o seguinte, supondo que você tenha, olha, cosseno de determinado ângulo, vou chamar de ângulo alfa, o cosseno dele é esse aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então a atividade te passou esse cosseno ali e te pergunta, qual é o valor do seno desse ângulo? Seno de alfa. Aí você fala, poxa, não sei, cara. Não sei qual é o valor do seno.
Óbvio que olhando para a tabela, você já sabe que é meio, mas durante as atividades não vai ter tabela e os valores não vão estar aqui, os valores serão outros. Então, as perguntas que vão cair são assim, ó, ele vai te dar um valor de cosseno e você vai descobrir o seno, ou ele vai te dar o seno e você descobre o cosseno. E como que eu faço isso? Você faz isso através da relação fundamental. Qual é? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. O quadrado não é no x, tá? O quadrado é no seno, beleza? Igual a 1. Qual é o cosseno de x? O cosseno é raiz de 3 sobre 2, tá vendo? A gente tem o valor. Então você vai fazer assim, ó, raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Gente, isso aqui é Pitágoras, aquela regrinha do triângulo retângulo, é isso. Só que agora os valores dos catetos serão seno e cosseno. É isso que a gente está fazendo. Mais seno quadrado que eu não sei é igual a 1. O que eu vou descobrir aqui? Descobrir o seno. Então calcula. Qual é o quadrado de raiz de 3? O quadrado corta a raiz, o resultado é 3. 2 ao quadrado dá 4. Mais seno ao quadrado igual a 1. Pega esse 3 quartos, passa lá para o outro lado. Ele é positivo, vai passar para o outro lado negativo, correto? Então vai ficar assim, ó, seno ao quadrado igual a 1 menos 3 quartos. Seno ao quadrado é igual a 1 menos 3 quartos. Como que eu faço isso de cabeça? Em uma pizza de 4 fatias, você comeu 3 fatias. Quantas fatias estão sobrando? Uma só. O resultado é 1 quarto. Pega o quadrado, quando você passa o quadrado para o outro lado, ele vira o quê? Raiz, não é? Então, seno de x é igual a raiz de 1 quarto. Qual é a raiz de 1 quarto? Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Olha aí o seno. Lembra lá da tabelinha que eu falei que o resultado teria que ser 1 meio? Então a gente acabou de descobrir 1 meio. Vou te dar outro exemplo. Seno de determinado ângulo beta, ó, seno de beta é igual a 3 quintos, beleza? 3 quintos. Eu quero saber a tangente de beta. Qual é a tangente de beta? Poxa, professor, mas lá na fórmula só tem o cosseno e o seno, não tem a tangente. Mas o que é a tangente? A tangente é a divisão do seno pelo cosseno. Então, se você souber o seno e o cosseno, você calcula a tangente. Então, através da formulazinha, eu posso achar a tangente? Pode. Você calcula o seno e o cosseno e faz a divisão. Então, vamos calcular o cosseno através da fórmula. Então, eu vou pegar o seno ao quadrado de beta, que é o ângulo ali da atividade, mais o cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. O seno eu sei, 3 quintos. Então, 3 quintos ao quadrado, mais o cosseno que eu não sei, é igual a 1. 3 quintos ao quadrado, faz a multiplicação normal, dá 9 sobre 25, mais cosseno, igual a 1. Passo o 9,25 para o outro lado, ele vai negativo. Então vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado é igual a 1 menos 9,25. Como é que eu faço isso direto? Pensa numa pizza de 25 fatias, você já comeu 9. Quantas fatias estão sobrando? Estão sobrando 16. Então, cosseno ao quadrado é igual a 16 sobre 25. Beleza? Pode fazer a conta, borboleta, MMC, do jeito que você quiser, você vai chegar nesse resultado. Passa o que está ao quadrado, passa como raiz. Então, cosseno de beta é igual a raiz de 16 sobre 25. Extrai a raiz, cosseno de beta é igual a 4 quintos. Olha aí, descobrimos o cosseno. Tem o seno lá em cima? Tem sim. Eu tenho seno e cosseno? Tem. O que eu faço com seno e cosseno? Calculo a tangente. Então, a tangente é igual, tangente de beta, é igual ao valor do seno, que é 3 quintos, dividido pelo cosseno, que é 4 quintos. Copia a primeira, inverte a segunda, 3 quintos, que multiplica 5 quartos, corta 5 com 5, tangente de beta é igual a 3 quartos. Terminamos a atividade. Então, você consegue trabalhar com seno, cosseno e tangente quando você só tem um dos valores e não precisa se preocupar com tabelinha. Aqui a gente faz o cálculo. Pitágoras calcula qualquer valor, beleza? Vou passar 3 atividades, 3 continhas dessa para você fazer. Espero que você tenha entendido. É uma atividade tranquila para a gente poder terminar essa primeira parte aí, se tratando de trigonometria, beleza? Página 82, anota aí a atividade de hoje. Página 82, tem muitas atividades nessa página, nós não vamos fazer todas, tá? Nós vamos fazer a número 22, a número 24 e a número 29. Olha só, pessoal, a número 22, ela tá muito tranquila. O que vai acontecer aqui? Ele vai te dar um intervalo, tá? Preste atenção no intervalo, olha. Π sobre 2 menor ou igual a alfa
que é menor ou igual a π. O que ele quer dizer? Quanto que é 180 por 2? 90, correto? 90 menor que alfa, menor que 180. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Que quadrante que é esse, pessoal? Maior que 90, menor que 180. Se você olhar o círculo trigonométrico, 90 está aqui em cima, 180 está aqui. Ou seja, a atividade está te dizendo que esse ângulo está aqui, ó. Beleza? No segundo quadrante. Por que ele está te dizendo isso? Porque o sinal vai mudar. Então, muito cuidado na hora do cálculo. Essa informação que está no texto aí, ó, muda o sinal do seu cálculo. Cara, e mudar o sinal, o resultado pode ser completamente diferente, tá? Só tomar cuidado com isso. O que você faz? Calcula como se fosse do primeiro quadrante. Normalmente, não se preocupa com isso. Na hora de responder, você vai lá e confirma se o sinal está certo. Beleza? É só na hora de responder. Não se preocupe durante o cálculo. Então, essa é a 22, tem essa informação. A número 24, a 22 já expliquei, número 24 não tem segredo nenhum, é só usar a regra direto e calcular. A número 29, ele vai te dar um produto notável. Desenvolve o produto notável, observe a relação fundamental dentro desse produto notável e responde a 29. Eu acredito que ela é mais fácil do que essa primeira, do que a 22, beleza? A número 29. Tem que desenvolver o produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro e o segundo, quadrado do segundo. Lembra disso, esquece não. Olha só, tem que enviar essa atividade? Tem. Você deve me enviar essa atividade aqui junto com a anterior que nós fizemos, que é a 16 e a 17, aquele quadro lá que vocês preencheram, beleza? Me envia tudo junto, eu vou colocar lá as duas páginas, 76 e 82, ok? Ó, bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima aula, tchau, tchau, fui!